A cidade distribuída, ela tem a ver com redes distribuídas, né? Tem a ver com esse diagrama aqui, que ele foi publicado exatamente na inauguração da internet. São 3 maneiras de você conectar componentes de um sistema. O primeiro é a conexão centralizada. Eu tenho um nódulo central muito, muito importante. Todo mundo se conecta com esse nódulo central. A segunda maneira de conectar, eu tenho policentros. Então, existe um nódulo central e depois nódulos regionais que conectam esses nódulos num sistema mais complexo, que lembra uma árvore que vai se ramificando. E tem o terceiro, que é o sistema distribuído, que não tem centro, ponto. Né? O sistema distribuído ele é altamente resiliente. Ele alia flexibilidade e resistência. Né? Tem a ver com resistir a pressões funcionais, resistir à mutação, a crescimento, a decrescimento, enquanto o sistema centralizado é muito frágil. Só que sistemas de comando e controle tendem a ser centralizados ou descentralizados. Sistemas distribuídos exigem uma outra maneira de pensar a própria organização. Exige um outro mindset. A gente já lê assim. A web, pessoal, o serviço de hipertexto da internet, já é um sistema distribuído. A gente lê de maneira fragmentária, rápida, conecta um monte de assuntos entre si, nunca fica muito tempo num assunto específico, trafega rápido por outros assuntos. Já é a forma de texto mais comum hoje em dia. Né? O que foi ler no passado, o que é ler hoje. Né? Mas a mesma coisa está acontecendo com as cidades. A gente sai de uma ideia de cidade com uma aglomeração no território, concentração de edifícios fechados no muro. A gente passa pela ideia de cidade com uma espécie de nuvem. Não é isso? As cidades hoje em dia não tem portão, né? É como uma nuvem. De repente você percebe que você está dentro dela, né? Você vai saindo da região rural e nossa, estou na cidade. Não é isso? E a gente tende a adentrar uma cidade que é uma conexão psicogeográfica. Tem a ver com a minha memória. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu guardo, aquilo que eu tenho relação afetiva. Aquilo é real para mim. Para qualquer um de nós, né? É essa cidade que a gente habita. Não é a cidade do mapa, não é a cidade dos edifícios. É a cidade da memória, do afeto. Isso aponta para uma outra maneira de entender o urbanismo, de entender o papel de cada cidadão, o papel do poder público, o papel da iniciativa privada dentro do ambiente urbano. E aí a brincadeira que eu faço é, na cidade distribuída, o centro está em qualquer lugar. Tradicionalmente, como é que a gente pensa, né? A gente pondera, existem regiões centrais no mundo, não tem? Europa, Estados Unidos, talvez, Japão, e tem regiões periféricas, talvez a África, talvez Sudeste Asiático, talvez regiões do Brasil, da América Latina. E onde coisas importantes acontecem? Nas regiões centrais, certo? E nas regiões periféricas a gente aguarda passivamente a inovação surgir nas regiões centrais. Agora, na cidade distribuída, não. Esse conceito cai por terra e cai rápido por terra. E de fato está acontecendo isso. Inovações incríveis estão surgindo de lugares absolutamente inusitados. Tem a ver com uma mudança da estrutura organizacional da indústria. É importante pensar sobre isso. No século XX a gente inventa o primeiro sistema de organização que está aqui à esquerda, que são os clusters produtivos. Né? Você tem uma empresa âncora, então vou dar um bom exemplo, que é o ABC em São Paulo. Né? As montadoras estão no ABC. Né? E aí, em torno disso, tem uma constelação de empresas associadas, que são as produtoras de autopeça. E a montadora coordena tudo isso, concentra tudo isso nela e gera um produto que é o automóvel. No ecossistema de inovação, pessoal, tem uma outra situação. Existem empresas âncora? Existem, elas são super importantes. No entanto, elas têm um papel tão importante quanto as empresas que seriam vistas como secundárias antes. Então, essa distribuída convida a gente a pensar nisso, né? Fenômenos muito distantes no mundo, conectando lugares altamente valorizados pela sua localidade. Como é comum no Brasil, em qualquer lugar que você vá, toda vez que você está operando num setor do mercado, chega alguém querendo operar no mesmo setor do mercado, você olha para aquele cara como inimigo, um ódio, aquele olho assim, bravo. Assim. Como é importante perceber que quando alguém entra no mesmo setor que você, por princípio você tem um parceiro. E você precisa olhar para esse cara que está operando junto com você no mesmo setor, como alguém pode construir com você novos significados. Porque a inovação convida a gente a pensar de um modo que a gente não está acostumado. E, por princípio, inovação, quando ela aparece, ela é um monstrinho. Não é bonitinho, é um troço estranho. O famoso protótipo. Só que o protótipo ele é um objeto transacional. Como assim? Um objeto que é usado por várias pessoas
para pensar coletivamente a respeito de uma possibilidade. Então tem essa cara meio esdrúxula, porque é um trabalho meio em andamento, né? É um pouco um Frankenstein, meio uma quimera, né? Uma mistura de coisas que não deveriam estar juntas, né? Porque hoje em dia, quando a gente pensa a respeito de local de trabalho, em geral a gente pensa em controle, a gente pensa em nossos silos, né? Eu chamo o meu funcionário para vir trabalhar na minha empresa, no meu espaço, sob o meu controle, sob o meu olhar. Sendo que a tendência, se a gente trabalha segundo a lógica da economia criativa, é que as pessoas assumam metas, se organizem de maneira autogerenciada e entreguem os seus entregáveis naquele prazo, naquela meta. Todos os setores da economia tendem a ser reconfigurados profundamente nos próximos anos, por mera sobrevivência da nossa espécie. Porque se esse pessoal todo aqui, pessoal, entrar na economia global de consumo e consumir do modo como os Estados Unidos, a Europa e Japão consomem, que é um pouco como a gente consome, né? A classe média brasileira consome um pouco no segundo padrão europeu, né? Não tem ambiente terrestre para sustentar esse meio de produção e de consumo e descarte. Não tem como. Tradicionalmente a gente entende o processo de gestão de maneira que eu posso apelidar de monolítica, né? Aquela situação em que o gestor se entende como soberano, então ele determina o destino daquele sistema. Por exemplo, um prefeito gerindo uma cidade. Ele é soberano. Ele decidiu, faça-se como foi decidido, né? Essa forma de agir certamente é centralizada, ela é lenta, ela é frágil e ela é pouco inteligente, no sentido de inteligência coletiva, né? Sendo que hoje em dia emerge, né, uma outra forma de gerir, que ela é ágil, ela é rápida, ela é distribuída, ela é múltipla. E, por princípio, esse gestor não se vê mais como soberano, ele se vê como facilitador, como provocador, como mediador. Ele levanta questões. Quem responde não precisa ser ele, pode ser a própria comunidade mediada por ele. Você descobre essas joias, essas inteligências em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque os problemas se resolvem nos lugares onde aparecem. Então, as soluções à saúde, as soluções à energia, elas não vão vir dos Estados Unidos, porque esses não são os problemas que a gente tem. Melhores lugares para ser limpeza de água está vindo da Índia. Enfim, então nós temos em Vitória, aqui sendo de fora, uma grande oportunidade para mudar o mundo desde aqui.